Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração e que esse dia de sábado seja abençoado. Reflexão do dia 22 de fevereiro de 2025. Cátedra de São Pedro, Apóstolo, festa, sábado. Cor litúrgica branco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia. Cátedra de São Pedro, de onde o Papa governa a Igreja. É muito mais do que um assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É o reconhecimento de que a história da Igreja Católica Apostólica Romana, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que Jesus deixa para Pedro ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. A festa é uma antiga tradição do século IV. É uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. A cátedra de São Pedro é a representação do escolhido por Cristo como rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Isso está citado em Mateus capítulo 6, versículo 18. Cátedra de São Pedro, de onde o Papa governa a Igreja. Primeira leitura, 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbíteros, como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Então, um presbítero, nossos padres, né, os bispos, todo o corpo eclesial, a nossa igreja, né, todos os nossos líderes, eles são pessoas que testemunham o sofrimento de Cristo e nos anuncia, participa conosco, anunciando a glória que será revelada. Viu a função de um presbítero na igreja? Aí o Pedro continua falando para os presbíteros: sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelo do rebanho. Então, cabe ao pároco, aos seus auxiliares, ao bispo, ser um modelo para o rebanho. Um modelo de comportamento, um modelo de seguimento à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Modelo. É um peso muito grande. Assim como não é um peso diferente de um pai, de uma mãe, que tem que ser modelo comportamental para os seus filhos, modelo de esperança para os seus filhos, modelo para a sua casa, como pai e como mãe. É um peso muito grande, sim, mas é um peso aliviado quando nós temos com Cristo esta missão de ser modelo, né? O próprio Cristo fala: confia em mim, me dá o peso, né? Todo o jugo, né? Aquilo peso, aquilo que trava, aquilo que você tem que levar no seu pescoço, né? O jugo. é, eu tornarei mais leve. Em Cristo nós conseguimos ser modelo para o rebanho. Então, cabe ao presbítero cuidar do seu povo de coração, mas é de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas antes como modelo do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Praticamente, na primeira Pedro de 5, de 1 a 4,
ele literalmente ele afirma que aqueles que o sacerdote já tem a sua salvação garantida. Só se fizer um grande esforço para não ir para o céu, né? Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. É uma promessa de Deus a todos aqueles que se consagram ao Senhor. Da mesma forma também, ser pai, ser mãe, conduzir a sua família, é um paralelo que nós estamos fazendo com o sacerdote que tem várias famílias, né? Vários pais, várias mães. Nós conduzimos uma, eles conduzem várias, né? Então, nós devemos colocar o nosso joelho no chão, orar sempre e apoiar e ser uma família para os nossos sacerdotes, né? Ser um, um auxílio para os nossos sacerdotes, estar sempre comungando, orando, adorando ao Senhor, né? Intercedendo a Deus, orando e acolhendo os nossos sacerdotes com todo carinho, porque cabe a eles, né, ser testemunho do sofrimento de Cristo e anunciadores e participantes da glória que será revelada. São através do sacerdote que nós temos esta revelação, né, que há de se concretizar, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Cada vez que consagram, cada missa que participam, que eles presidem, eles estão anunciando a glória que nos será revelada quando o Senhor há de voltar em glória, um julgamento final, quando nós, a igreja celeste, né, se confundir e fundir-se com a igreja terrena, todo esse mistério que vem deste momento que há de acontecer, né? Então, que nós possamos dar aos nossos sacerdotes a certeza de que sua família sacerdotes está orando com você, né? Então, quando nós falamos aqui da dimensão dos presbíteros, envolvemos o bispo, o pároco, os seus auxiliares, os diáconos e todos aqueles consagrados ao Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que nos conduz. Não me falta coisa alguma. Na misericórdia de Deus, Deus quis ser tão presente na nossa vida como pastor, que o Senhor é o pastor que nos conduz. É o Senhor que nos conduz, é o pastor. Mas ele também nos dá a presença do pastor próximo de nós, que são os presbíteros. O Senhor é o pastor que me conduz. Pelos presbíteros, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes, me encaminha e restaura minhas forças através dos sacramentos. Sacerdotes, está vendo? Presbíteros. O sinal de Cristo com a sua igreja me faz caminhar. Ele me leva para águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Não é. Eu quero dizer para você, é muito mais do que ser uma assistência somente espiritual. É uma assistência que Deus nos dá também nos nossos sentidos. Você pode ver o Papa, você pode ver o bispo, você pode ver o padre, você pode ver os seus. eh, eh, todo o corpo eclesial da igreja, você pode perceber e ver o diácono, os consagrados, você pode perceber e ver todos aqueles que têm a consagração laica também na igreja, que acabam coordenando pastoral, movimentos, serviços. É assim que o Senhor nos guia no caminho correto. Esse Salmo 22, ele não fala meramente de um Deus invisível, mas que se torna visível pela sua igreja. Percebe então? Porque essa festa da Cátedra de São Pedro,
onde o Papa governa a igreja, é tão importante. Hoje também é a festa da igreja, né? Então, nós temos todo um louvor a Deus pela sua Santa Igreja. E a Cátedra de São Pedro representa todo esse poder, toda essa união de Cristo com o seu povo. O Evangelho está em Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, pois, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, tudo isso acontece numa região pagã de Israel, Cesareia de Filipe. Ali é que Jesus provoca os seus discípulos e para lhe responderem, na visão de vocês, quem eu sou? Né? Na visão política, né? Uns falam que você é João Batista, na visão religiosa, sem compromisso, outros falam que tu és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Mas Jesus pergunta ao seu corpo de presbíteros, ali, ele pergunta aos seus apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Diante, né, geograficamente, a igreja ali ela é instituída e construída numa região pagã, dando um símbolo, uma instrução, é como Jesus estivesse falando, tá vendo? A igreja não é só para Israel, é para o mundo, é para o mundo, é para o mundo. E ali, naquela situação, Pedro é o único que responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta resposta de Pedro confirma que tu és o Deus encarnado, tu és a misericórdia, tu és o Deus entre nós. E Jesus respondeu: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Está vendo? Pedro, vou construir a minha igreja pelo aquilo que você falou e profetizou. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Depois, imediatamente ele fala, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Então, Jesus, ao instituir a sua igreja, ele também fala que o demônio ia perseguir a igreja, e nós sabemos disso. Quanto Satanás, o demônio, persegue essa igreja? São 21 séculos de perseguição, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tá? Mas ela nunca poderá vencê-la. Persegue por fora, persegue por dentro. Quantos bispos, quantos papas tentaram destruir a igreja? Está vendo? Perseguição por dentro, mas não consegue. Porque esta Igreja Católica Apostólica Romana foi construída pelo poder e nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus.
Quantos políticos, governantes, reis, imperadores tentaram destruir a igreja e não conseguem. E a- na missa você ouve o sacerdote falando: até o fim dos séculos. Amém. Até o dia da volta do Senhor Jesus haverá Igreja Católica Apostólica Romana. Quantos leigos tentaram destruir a igreja? Quantos, né? Padres tentaram destruir a igreja? Quantos? É só ver a história da igreja, estudar um pouquinho a história da igreja, que você vai ver que vários padres tentaram destruir a igreja, mas a igreja continua viva, porque o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino de Deus, dos céus. Está vendo, igreja? Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, agora nós estamos no ano jubilar, 2025, onde temos as indulgências. Tudo que a igreja liga é ligado. Tudo que a igreja desliga é desligado, porque está na autoridade do nome do Senhor Jesus. As indulgências desligam as consequências dos nossos pecados. É um grande ato de misericórdia que acontece na igreja pelo poder da igreja dado pelo Senhor Jesus em Mateus, aqui capítulo 16, de 13 a 19. Ah, tudo que ligares na terra será ligado, né, no céu. E tudo que desligares na terra será desligado. Então a igreja fala: eu desligo esta consequência de pecado. Né? Jesus também falou para o ladrão ao lado dele, que se arrependeu, ainda hoje entrará comigo no reino de Deus. Então, este poder que Jesus tem de ter falado aquilo para aquele ladrão, ele concedeu à sua igreja antes. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso eu te digo, Pedro, né? O poder do inferno nunca vai prevalecer. É Deus, o Cristo entrega a chave da igreja, mas também ele pede, né? Apacentai o meu povo. E Pedro tinha essa consciência, né? Então, o presbítero, ele tem que ser um pastor do rebanho de Deus, né? Tem que ter cuidado com o coração, cuidar, né? Mas ter um coração generoso. Não pode ser de forma torpe e de ganância, mas livremente, não como dominador, né, daqueles que lhe foram confiados, mas antes como modelo de Jesus, em Jesus, um modelo do rebanho. Assim nós louvamos e bendizemos ao Senhor pela Santa Igreja, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Dentro desse projeto, nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa diário com o objetivo de estudo bíblico, de cada versículo que compõe a liturgia diária, para que você possa compreender e aceitar a vontade de Deus, né, através da igreja, pelo próprio Cristo. Seja você também um anunciador dessa boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações colham as verdades de Jesus Cristo para suas vidas, para que possam, renovado pelo Espírito, também glorificar a Deus através da igreja. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.